Prezados amigos e irmãos ouvintes da Palavra de Deus, falarei hoje sobre a segunda ordenança que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja, que é a ceia do Senhor. A primeira ordenança, já falamos, batismo, e a segunda ordenança, ou seja, uma ordem que ele deu à igreja para realizar a ceia do Senhor. Não a Santa Ceia ou a missa, não. Isso não existe em Bíblia nenhuma no mundo. Mas a ceia do Senhor. Vamos ver ele dando esse título aqui, inspirado pelo Espírito Santo a essa ordenança. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte: de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Paulo está criticando aqui os coríntios. Os coríntios eram um povo gentil, ou seja, que não era judeu, e que vivia nessa cidade que era uma colônia romana, onde haviam muitos imigrantes também, e Paulo evangelizou nessa cidade e ganhou muita gente para o Senhor Jesus. Ela ficava cerca de 48 quilômetros da cidade de Atenas, né? A cidade de Atenas, a cidade dos filósofos, onde Paulo discutiu muito com os filósofos lá e ganhou muita gente para o Senhor Jesus. E aqui em Corinto, ele está na igreja dos Coríntios falando sobre os pecados que eles estavam cometendo. Infelizmente, na ceia do Senhor, eles estavam fazendo o seguinte: eles estavam levando a sua própria ceia, a ceia da sua casa para a igreja. Eles ceavam na igreja e depois tomavam a ceia do Senhor. E muitas pessoas na igreja estavam com fome porque eram muito pobres e ficavam envergonhados porque via tanta gente comendo e até muitos estavam se embriagando. Que pecado, hein? Na igreja de Deus, e aquele povo pobre não tinha o que comer. E Paulo, ele está criticando aqui os coríntios pela sua atitude. Isso é indigno, ele diz que isso é muito indigno. Não se come a ceia do Senhor desta forma, né? Ele começa dizendo aqui, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, o seguinte: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, muita discussão. E em parte o creio. Essa igreja de Corinto era uma igreja muito problemática. Paulo teve muito trabalho nessa igreja. Ganhou para Jesus, teve que ter muita paciência, porque os irmãos lá eram muito impossíveis. Mas ele escreve essa carta falando sobre o que eles estavam fazendo. Em versículo 19 ainda de 1 Coríntios capítulo 11, ele continua dizendo: e até importa que haja entre vós heresias, até heresias, já pensou? Para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Aí foi quando ele deu o título, aqui inspirado pelo Espírito Santo, daquela segunda ordenança que o Senhor Jesus deixou, de a ceia do Senhor. Não a Santa Ceia ou a missa, mas a ceia do Senhor. Este é o título usado por Deus para essa ordenança, essa segunda ordenança. E continua dizendo no versículo 21: porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos? Ei, nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Então ele fala aqui sobre o que o Senhor Jesus ensinou com relação à ceia, a sua segunda ordenança, em Lucas no capítulo 22, versículos 1 em diante, nós veremos isso depois. E ele diz: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. O que foi que ele recebeu dessa segunda ordenança? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Ele não estava partindo literalmente o corpo dele ali, mas era uma figura do que ia acontecer com ele na cruz, iria acontecer ainda. E nós aqui realizamos a ceia com a figura do que já aconteceu. Então, em memória. Por que em memória? Porque em lembrança do que aconteceu com Jesus sobre a sua morte,
que foi o sacrifício único por todos os nossos pecados, ele derramando seu sangue e pagando todos os nossos pecados com o sangue que derramou na cruz. Os judeus, eles realizavam, eles praticavam a lei e eles ofereciam cordeiros em holocausto, figurando o Senhor Jesus, que seria morto na cruz. Mas o Senhor Jesus aqui, quando disse em Lucas, no capítulo 22, de 1 a 20, ele não tinha morrido ainda, lógico, né? Ele morreu e ressuscitou em carne e ossos, como está Lucas 24, 39, mas ele, antes de morrer, ele falou que iria morrer e mandou realizar essa segunda ordenança em memória dele, né? E Paulo está falando sobre essas palavras que o Senhor Jesus deixou aqui, que seria em memória dele, para a lembrança da morte dele na cruz. E isso aqui, nesse caso, ele já havia morrido, né, o Senhor Jesus, porque Paulo está escrevendo aos Coríntios depois da ressurreição de Jesus, depois que ele subiu ao céu. E no versículo 25 de 1 Coríntios 11 diz: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, olha aí, ele não está dizendo comerdes a minha carne, não. Ele está dizendo comerdes este pão e beberdes desse cálice. Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, cada vez que realizamos a ceia do Senhor, nós estamos figurando o que aconteceu com Jesus. Ou seja, o pão simbolizava a sua carne, seu sangue sendo derramado, seu corpo sendo sacrificado ali na cruz, e o suco de uva, que é o vinho da uva, simbolizava o sangue que ele derramou por todos os nossos pecados, conforme está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 7, depois você confira lá, tá certo? Mas ele diz aqui no versículo 27 o seguinte: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ele está dizendo que muita gente está levando a ceia da sua casa para a igreja, está comendo, isso é indigno, isso não se faz, isso não é um comportamento certo, né? E muitos estavam se embriagando e com heresias. E Paulo estava advertindo eles sobre isso. Ele disse: pois vocês estão tomando a ceia indignamente, vocês nem sabem porque Jesus morreu por vocês, vocês não estão levando isso a sério. Não é porque ali estava o corpo de Jesus, que não estava, mas aquela lembrança estava falsa, hipócrita. Eles estavam realizando aquela ceia com a lembrança falsa. Era apenas um ritual com elementos que não tinha sentido nenhum. Mas Paulo está aqui advertindo eles sobre isso. E ele disse no versículo 30, por causa disto, porque eles estavam realizando a ceia indignamente, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Pronto. Deus castigava, e muitos que estavam fazendo isso estavam com heresias e com bebedeira dentro da igreja de Deus. Então Deus estava matando, não é? Entre vós. E muitos deles não eram nem crentes de verdade, não eram nem convertidos ao Senhor Jesus verdadeiramente. E Paulo está advertindo aqui os coríntios. Então vamos agora para Lucas capítulo 22, versículos 1 em diante. Lucas capítulo 22, versículos 1 em diante, que fala sobre exatamente o que Paulo citou, as palavras do Senhor Jesus. No versículo 1, diz assim: estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamado a Páscoa. Então, vamos pular um pouquinho, porque só temos 15 minutos, né, doados pelo YouTube para essa mensagem. E no versículo 7 diz: chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. A Páscoa, lembra? O último dia que o povo judeu esteve no Egito como escravo, que Deus os libertou, que a morte dos primogênitos, eles estavam dentro das suas casas, com os umbrais das portas manchadas de sangue, que simbolizava o sangue de Jesus Cristo. E quando a morte passou pelo Egito, não entrou na casa daqueles judeus, porque eles estavam protegidos pelo sangue do cordeiro, não aquele animal que era sacrificado e aquela carne assada ali dentro daquela casa. Mas o Senhor Jesus queria morrer na cruz, então eles estavam simbolizando isso. E ali foi a primeira Páscoa. Então Jesus Cristo realizou a primeira Páscoa com
ervas amargosas, ou seja, Jesus Cristo, digo, os judeus realizaram a primeira Páscoa com ervas amargosas e com um cordeiro assado e com pão sem fermento, pão ázimo, porque simboliza, nesse caso aqui, inchação, né? O pão inchado, ele não está crescendo, está inchado, aquele não é o tamanho normal dele. Então ele simboliza algo que é falso, né? Então, para o corpo de Cristo não pode ser simbolizado com algo falso, que não é aquele pão mesmo sem fermento, que é o pão ázimo, que ele tem um tamanho, depois que coloca o fermento ele incha, ele apenas incha. Aparentemente ele está de um tamanho, mas não é daquele tamanho. Então isso é falso. Então Deus não quis que eles realizassem com esses elementos, porque o Senhor Jesus, primeiro, não é falso. O tamanho dele é o tamanho dele mesmo, ele é do Todo-Poderoso, junto com o Pai e com o Espírito Santo, desde a eternidade passada, e ali ele estava junto com o Pai, mandando eles realizarem aquela ceia ali, no caso aquela Páscoa. E aqui Jesus Cristo está junto com eles agora em carne, como ele veio, e realizando a última Páscoa, e que seria a primeira ceia. E aqui ele diz, no versículo 15, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Eu não vou comer mais essa Páscoa. Isso aqui foi a última Páscoa, porque agora será substituída pela ceia do Senhor. Não é a Santa Ceia, mas a ceia do Senhor. Então, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, 23, ele disse que estava entregando para os coríntios o que também recebeu. O que foi que ele recebeu? Então, depois que passou aqui a última Páscoa, né? A realização da última Páscoa em Lucas 22, até o versículo 16, o Senhor Jesus pega aqueles mesmos elementos, o pão sem fermento e o suco de uva, e realiza a primeira ceia, que é a sua ceia, que é a ceia do Senhor. E em Lucas 22, 17, continuando, ele diz assim: e tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, ou seja, suco de uva puro, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, o mesmo pão sem fermento, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim, ou seja, em lembrança de mim, da morte que acontecia com ele, né, na cruz. Mas ele diz aqui que é fazer isto em memória de mim. E antes diz que é dado por vós, o corpo dele, que seria dado por vós. Então aquele pão não era o corpo dele, mas era um símbolo do que iria acontecer com ele, né? Uma figura do que ia acontecer com o corpo dele. Então não pode ser simbolizado com pão com fermento, mas ele usou um pão sem fermento. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículos 6, 7 e 8, diz: não é boa a vossa vanglória, algumas bíblias de jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, ele é a nossa Páscoa agora, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos, ou seja, pão sem fermento, da sinceridade e da verdade. Então, simboliza muitas vezes na Bíblia pecado. E o fermento também pode simbolizar a doutrina falsa, como está em Mateus capítulo 16, versículos 6, 11 e 12, né? Então diz: e Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Pulando um pouquinho o versículo 11, diz: e como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus. Como não compreendeste? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Então ele usando aqui o fermento como doutrina falsa também. Então, a ceia do Senhor foi realizada pelo Senhor Jesus como segunda ordenança, que ele deixou para a sua igreja, com pão sem fermento e suco de uva puro, sem álcool, ou seja, não alcoólico, e não fermentado para embebedar. Então, a palavra de Deus é bem clara a respeito da ceia do Senhor.